Se tem um conteúdo que você precisa revisar, tá aqui, Histologia Animal. Bora lá revisar esse conteúdo. Iniciaremos a nossa revisão, então, com o chamado tecido epitelial. Tecido epitelial que tem a sua origem embrionária a partir da ecto, meso e endoderme. Tá? E endoderme. A característica dele também, células justapostas, pouco material intersticial e avascularizado. Aí a gente tem que lembrar que ele vai ser dividido em dois, no tecido epitelial de revestimento e o tecido epitelial glandular. Quando a gente começa a falar neles, é claro que tu vai revisar aquela tabela sobre os tipos de células de tecido epitelial de revestimento, como simples, o estratificado e o pseudoestratificado. É claro que tu vai levar todas as variações que existem dentro deles, como pavimentoso, prismático, cúbico, de transição, enfim, tu vai lembrar de todos eles. Só que aqui dentro do tecido epitelial de revestimento, você vai lembrar também de células como os melanócitos, que produzem a melanina, que dão cor a pelos e a pele como proteção da radiação ultravioleta, e os queratinócitos, que produzem a queratina, que evita a desidratação excessiva ou e promove a impermeabilização. O próximo é o tecido epitelial glandular, que é formado por glândulas endócrinas, que libera o seu produto para dentro dos vasos sanguíneos, as exócrinas que liberam o seu produto para dentro de cavidades ou para fora do corpo, ou as anfícrenas, que tem a dupla função, que é no caso aqui que a gente trabalha, que é o pâncreas. Depois, existe aqui dentro ainda os tipos de secreção. Elas podem ser do tipo apócrinas, quando ela libera só o produto da secreção, merócrinas, a secreção e parte da célula, e ainda holócrina, quando libera toda a célula. Lembrar dos exemplos de cada um deles. Já o próximo tipo de tecido é o chamado tecido conjuntivo, que estabelece o conjunto de diferentes tecidos aqui. Então, desses diferentes tecidos, a gente vai lembrar que a característica dele está para células não justapostas, muito material intersticial e é um tecido vascularizado, com uma única exceção. O único tecido avascularizado é o tecido cartilaginoso, é o único não vascularizado. E lembrar também que ele é de origem aqui, ó, da mesoderme, certo? Bom, o primeiro é o propriamente dito. Então, vamos lá, tecido conjuntivo propriamente dito de ampla distribuição. O primeiro deles, então, é do tipo frouxo. Quando do tipo frouxo, ele vai ter duas células em abundância, que são os fibroblastos e também os macrófagos. Mas também existe o chamado denso, que vai formar aqui, por exemplo, com muito colágeno, a resistência à tensão, formando ligamentos, tendões quando ele for modelado, ou cápsulas protetoras de órgãos quando ele for não modelado. O próximo deles é o tecido conjuntivo adiposo, onde a sua função está relacionada em armazenar
está em armazenar gordura em vacúolos em células que são os adipócitos, proteção mecânica, isolamento térmico. E por que não estrutural? Tá? A estrutura. Né? A diferente alocação do tecido adiposo modifica a estrutura entre os seres vivos. Bom, o tecido cartilaginoso, a primeira característica é lembrar que ele é avascular. Mas ele vai ter uma função importantíssima aqui, onde essa função estará relacionada, então, à sua sustentação. Está descrito aqui 3 tipos de células diferentes, 2 tipos de células diferentes. Quem são eles? Os condroblastos, que fazem a produção da matriz e quando elas amadurecem, formam os condrócitos. Depois nós temos o tecido ósseo, também com a função de sustentação. Sustentação, produção de células sanguíneas, reservatório de cálcio. E aí, ele é formado por 3 tipos de células diferentes. Olha lá, os osteoblastos, que produzem a matriz, que quando amadurecem formam os osteócitos, e por fim, os osteoclastos, que fazem, então, a manutenção do tecido ósseo. Sempre lembrando que o tecido ósseo é um tecido extremamente importante, porque é formado por matriz orgânica e inorgânica. E o último é o tecido sanguíneo, com função, então, a partir das hemácias, que são os glóbulos vermelhos, que faz, então, o transporte de gases, como o oxigênio e o gás carbônico. Depois, os leucócitos, com a função de defesa. E as plaquetas, com a função de coagulação sanguínea. Coagulação sanguínea. Muito bem. Então, esse foi o tecido conjuntivo, porque agora nós vamos caracterizar aqui o tecido muscular. Tecido muscular esse que também vai ter a sua origem embrionária. A partir da mesoderme. Então, ele é formado por 3 tipos diferentes de tecido muscular, sendo constituído pelo tecido muscular, formando os miócitos ou as fibras musculares. Essas células apresentam um retículo sarcoplasmático que armazena cálcio, importante para a contração muscular, formado por 2 tipos de fibras iniciais. A chamada, vamos lá, actina e miosina. Ótimo, o primeiro deles aqui será, então, o tecido muscular esquelético, já vamos falar no visceral e no cardíaco. O tecido muscular esquelético é aquele de ação rápida e voluntária. Ele ainda por cima é multinuclear, vários núcleos, e recobre todo o corpo. O tecido muscular visceral é aquele de ação lenta e involuntária, que formam as vísceras, ele é mononuclear.
nuclear, com só um núcleo. E o cardíaco é de ação rápida, rítmica contínua, só que involuntária. Também mononuclear. Lembrem-se que esse tecido tem os chamados discos intercalares. Os discos intercalares, que dão maior sustentação ao tecido. O último deles é o tecido nervoso. Tecido nervoso este que é, olha lá, tecido nervoso esse que tem origem na ectoderme. E aí 2 tipos de células formam ele. Olha lá, os neurônios e as células de glia. Neurônios, que são formados ali por dendritos, corpo celular, axônio. E também a região terminal. Este axônio é responsável pelo potencial de ação e... Deixa eu só apagar isso aqui. Potencial de ação e repouso. Mas a região terminal é responsável pelas sinapses via neurotransmissores. Tá? Via neurotransmissores. Agora, esse potencial elétrico gerado pelos neurônios tem o auxílio das células de glia, que são os astrócitos, que fazem aqui a nutrição, oligodendrócitos e células de Schwann, que fazem a produção da bainha de mielina, e o último deles, vou colocar aqui, ó, bainha de mielina, e o último deles são as microglias. Vou fazer a função dele aqui em cima, ó. A função dessas microglias é de defesa. Certo? Então, essa foi a nossa revisão da histologia animal, tá? Valeu por mais essa parte da nossa aula, valeu por mais essa revisão e até a próxima revisão. Valeu!